A Copa do Mundo de Clubes acabou e foi um sucesso. Ou quem sabe não foi tanto sucesso assim. É o que nós vamos conversar hoje, mostrando todos os pontos positivos e negativos que essa competição teve e tudo de bom e ruim que nós observamos nessa primeira edição do campeonato. Bom, eu queria destacar que sim, a competição foi um sucesso e por diversos fatores, e tem muitos pontos positivos e alguns negativos que têm que ser aprimorados para a próxima edição, mas foi um sucesso de modo geral. E por que foi um sucesso? Vamos falar dos pontos positivos? Foi um sucesso primeiramente pelo sucesso do campeonato fora da Europa. Na Europa, os europeus não tiveram tanto interesse, eu queria que eles tivessem tido, porque ia ser uma coisa importante, eles iam ficar, embora ainda dessem importância, né, tipo, quando o Porto perdeu o Super Mundial, caiu na fase de grupos, o técnico foi demitido. A torcida do Chelsea não ficou nada feliz quando perderam pro Flamengo. Embora ainda dessem uma certa importância, não era como aqui no Brasil ou até na Ásia, como a gente viu o Hilal dando muita importância. Então, o engajamento dos torcedores, principalmente fora do velho continente, foi algo muito grande e que com certeza vai fazer a FIFA continuar em uma próxima edição e quem sabe mudando algumas coisas, como inclusive a sede, mas calma que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque talvez tenha sido o grande problema de toda essa Copa do Mundo. Bom, outro ponto positivo que fez os clubes como instituição engajarem na competição, até mesmo os europeus, foi a alta premiação, se eu não me engano, 125 milhões de dólares para o vencedor, algo que é muito dinheiro até mesmo para um PSG, para um Real Madrid, ainda mais para o Chelsea. Claro, Chelsea é ricaço, mas só comparando, entendeu? Então, assim, é muito dinheiro até mesmo para os clubes mais ricos e com certeza é uma competição que vale a pena, afinal, uma competição ali que vai durar um mês e tu tem a oportunidade de ganhar tanto dinheiro. Então, institucionalmente, os clubes deram muito valor à competição, até os europeus, por causa desse quesito da alta premiação, embora as torcidas não dessem tanto valor, até porque lá na Europa jogos eram de madrugada, fuso horário complicado e tudo mais. Aqui no Brasil o jogo ainda era num fuso horário ok, mas as instituições abraçaram a competição. E é claro que esse valor também é muito importante para todos os outros times. O Fluminense ganhou uma boa grana, claro que tem impostos, se não me engano vai acabar com cento e poucos milhões de reais. É algo gigante para o time que chegou na semifinal, foi ali, jogou 25 dias e voltou para o Brasil com 100 milhões, um pouquinho mais. Então, assim, é algo muito grande a nível de comparação. O meu time teve o seu estádio comprado finalmente por ele mesmo por 50 milhões agora. Então, é algo, assim, é muito dinheiro mesmo. E se deram bem os clubes que conseguiram avançar e conseguiram bom dinheiro, ou até quem não conseguiu avançar, mas que fez uma vitóriazinha ou outra ali, já ganhava bastante dinheiro. Bom, o terceiro ponto positivo que nós tivemos, com certeza, foi a exposição dos talentos para o mundo. Quantos jogadores já não estão sendo especulados lá na Europa aqui do Brasil? Vou dar dois exemplos claros. Richard Rios e John Arias. John Arias estava perto do Wolverhampton até há pouco tempo, por 20 milhões de dólares, se eu não me engano, o Fluminense. Só que o Fluminense recusou e vamos ver como é que essa história vai se desenrolar. E outro que tá recebendo proposta, esse um pouquinho mais novo, jogou também muito bem, embora tenha sido eliminado nas quartas. Richard Rios do Palmeiras se destacando e chamando a atenção de clubes europeus. Então essa exposição de diversos talentos para fora do seu continente, por exemplo, eu acho muito difícil que depois desse Mundial, ninguém vai ficar de olho lá na Europa, mesmo que seja um time médio, no Marcos Leonardo, que foi muito bem, ou que nenhum time vai virar o olho pro Bono, goleiro do Al-Hilal novamente. Então foi uma grande exibição, não só de talentos jovens, mas também de jogadores muito bons, desconhecidos ou até conhecidos, mas deixados de lado na Europa e que agora podem voltar ao continente depois de destaque nessa competição, que serviu muito para essa exposição e foi algo incrível. E essa exposição também serve, claro, para a exposição dos clubes. Os clubes adquiriram muita imagem. Quando, por exemplo, se tu olha o gráfico do Google, a pesquisa por Brazilian League, ou seja, Liga Brasileira em inglês, aumentou muito depois do Mundial. Então, a exposição dos clubes também aumenta muito. Isso é óbvio que é muito legal, pois são mais gente fora do país conhecendo o clube, sabendo da história, falando sobre o clube, quem sabe começando a torcer pelo clube, comprando camisa. Claro que nem é todo mundo, mas só do clube ser reconhecido mais lá fora já é algo ótimo para a instituição.
Outro ponto positivo foi uma amostra que a gente teve ali do nível de competitividade de todos os continentes. A gente percebeu o quê? Oceania é fraquíssima, não tem o que fazer, basicamente não existe futebol lá. Talvez tenha um pouquinho ali na Austrália, mas a Austrália não joga na federação da Oceania, joga na da Ásia, então não teve nem time australiano, teve foi o Auckland City da Nova Zelândia, que a gente viu, tomou 10 do Bayern, 6 do Benfica, empatou com o Boca, mas daí é o Boca também, não, hoje em dia não significa muita coisa, embora, claro, seja um marco histórico pros caras. E então a gente viu, por exemplo, lá na Oceania o futebol não tem condições. A gente viu que os top da Ásia, como a gente já imaginava, briga com os europeus. A gente viu que os brasileiros aqui, os argentinos nem tanto, mas os brasileiros brigam sim contra grandes clubes europeus e chegam até a disputar muito bem com os gigantes. E algum joguinho ou outro ali iria ganhar, como o Botafogo ganhou do PSG ou o Flamengo ganhou do Chelsea, que depois viesse consagrar campeão. É claro, muito difícil ganhar, tipo, todos os jogos, não. Vai ter um Flamengo e Bayern de Munique, como teve, o Flamengo vai ser favorito. Não, porque é o melhor time daqui contra o melhor time de lá. Mas não é o melhor time de lá, mas é um dos melhores times. E então acontece que esse tipo de jogo é muito complicado ainda, mas a gente viu que é possível. Que não é impossível que todo mundo vai tomar 6-0 se pegar o Bayern de Munique, como a gente esperava. Contanto que, claro, tem uma qualidade também, porque não dá pra botar o meu Grêmio pra jogar contra o Bayern de Munique, que é no mínimo 15, porque se a gente tá melhor que o Auckland City, eu sou maluco. Brincadeiras à parte, a gente também teve outros mais destaques positivos, como o novo formato da competição. Antes era um mundial pequeno, um mundial com pouca gente, agora pá, um mundial gigantesco, um mundial com muitos clubes, um mundial em formato de Copa do Mundo, 32 times disputando 16 vagas, depois por 8, depois por 4 e depois as duas na final e o campeão. Algo que deu pra ver muito jogo bom, muito jogo grande, muito jogo que a gente talvez não veria nessa temporada, como esse PSG e Chelsea, que quem imaginaria que o Chelsea ganhar do PSG? Ou esse PSG e Real Madrid, era um jogo que todo mundo queria ver, na minha opinião. E claro que o Real Madrid já tinha reforços que não tinha durante a temporada, e mesmo assim tomou taca, né, mas só comparando aí. Então foi muito legal esse novo formato, e é um formato que não tem muito o que mexer, por causa que é o formato da Copa do Mundo, é um formato de uma grande competição, e é um formato que tem tudo pra virar muito grande, principalmente por um quesito que é que a competição ocorre de 4 em 4 anos, pelo menos por enquanto. Mas tem gente querendo mudar isso. O Real Madrid hoje mesmo sinalizou que queria fazer de 2 em 2 anos, porque a exposição da marca foi muito boa, gerou muito dinheiro. Mas me parece que não vai acontecer, até porque, na minha opinião, perderia o valor da taça, seria algo mais rotineiro, o jogador teria mais chances de conquistar. E a gente vai aí pra um ponto positivo que eu não vou comentar muito, mas que a gente não costuma ter aqui no Brasil, que é pouco problema com a arbitragem. Que grande erro de arbitragem você lembra das Copas do Mundo? Te dá uns segundos aí pra pensar, um grande mesmo. Nenhum, basicamente. O único erro que eu posso me lembrar ali, mas tem discussão, é aquele pênalti não dado pro Fluminense contra o Chelsea, que eu acho pênalti, mas não é um erro grotesco. Claro que é um erro importante, porque o Fluminense poderia mudar a história do jogo ali, mas eu não acho um erro grotesco. Então, assim, a arbitragem foi muito bem, até mesmo os árbitros brasileiros lá. E a gente tem aí o último ponto positivo, que é um ponto positivo que é o maior ponto positivo, que é o que mais interessa. A FIFA aos clubes, o sucesso comercial da competição. A FIFA vendeu direitos por 1 bilhão para a DAZN. A DAZN ainda lucrou uns 500 milhões, imagino eu, só revendendo para Casa TV, para Globo, Sport TV, para as televisões de fora. E a FIFA diz ter ganhado 2 bilhões com a competição. Então, assim, deu muito certo e teve um alto lucro. E com certeza, falta de dinheiro não será um problema para uma possível desistência da Copa no futuro. E, sem sombra de dúvidas, foi o grande sucesso das Copas do Mundo, o sucesso que a gente teve com direitos de televisão e muito mais, que fez a FIFA arrecadar tanto dinheiro e gostar tanto da competição. Afinal, a FIFA quer muito mais dinheiro do que qualquer outra coisa. Mas tem que pensar por outro lado, e esse dinheiro custa caro e pode custar lesões, pode custar uma temporada toda, como foi o caso do Musiala, que deve levar 6 meses. Porque aqui a gente entra nos pontos negativos com o calendário apertado, e eu uso os europeus aqui de início de exemplo, porque o Musiala quebrou o pé e fica fora até o início do ano que vem, vai chegar pra Copa do Mundo, a gente não sabe como, né, vai ter só 6 meses ali de temporada, e então o calendário sim é ruim, mas não é só ruim para os europeus que estavam reclamando, o calendário é ruim para os clubes brasileiros também,
que tiveram que, sem sombra de dúvidas, parar, porque se pega o Chelsea e o Fluminense no mesmo período, não tinha jogado 60 e poucos jogos, o outro 70 e poucos, que era o Fluminense, então não era, por mais que os brasileiros tiveram férias, não era algo algo que tava, não, os brasileiros não estão cansados, tava assim, ainda mais com as condições que a gente joga, gramados ruins e muitas outras coisas aqui no Brasil. Bom, e aí eu chego no principal problema que pra mim, eu acho que pra todo mundo, foi o que gerou raiva dessa competição por uma parte do público, que foi a escolha da sede. Os Estados Unidos, a gente sabe que é uma jogada de marketing pra já divulgar a Copa do ano que vem, mas de fato os Estados Unidos não funcionou e por muitas coisas já dava pra imaginar que não ia funcionar. Vamos aos fatos, os Estados Unidos têm pouca tradição no futebol. Os caras têm o basquete, acho, como futebol como o esporte favorito. Aí depois tem futebol americano, tem um monte de coisa. E o futebol não é o principal e não tá nem longe de ser. E tá longe de ser. E inclusive eles chamam o futebol de soccer. Parece que até vai mudar, eu li uma notícia lá e vai se chamar futebol, mas eles chamam de soccer o esporte. Então assim, só por isso já dá pra perceber que não é algo muito... não é um país com cultura no esporte, e acho que foi um grande erro ter botado lá a primeira edição. Por quê? Porque a primeira edição tem que se provar, a primeira edição tem que lotar estádios, a primeira edição tem que parecer, uau, que competição incrível, não tem como não fazer mais, agora tem que ter sempre. Não, porque os Estados Unidos obviamente não iriam lotar estádios. Por exemplo, um jogo que tinha pouquíssima gente era Mamelodi Sundowns e um Sun Hyundai. É um jogaço? Não é um jogaço, mas se coloca aqui no Maracanã, no Mineirão, na Arena do Grêmio, no Beira-Rio, tu acha que não ia ter pelo menos metade do estádio ocupado, ali umas 25 mil pessoas? Tenho certeza absoluta que sim. E a gente tem que falar que, claro, a estrutura dos Estados Unidos é muito boa e tudo, mas é uma estrutura boa, mas nem tanto pro futebol, por causa que, querendo ou não, os estádios deles, muitos nem são do próprio esporte, e os do esporte são pequenos, então não seriam os principais jogos, algo que é meio ruim em alguns aspectos. Bom, outro problema lá dos Estados Unidos foi por causa do período do ano. A gente tá lá no verão dos caras, que é um verão quente demais, principalmente para se jogar bola. Não tô dizendo que esse verão não faz lá na Europa, e realmente faz um calorão lá na Europa, e até pior. Dito isso, eles não jogam, né? Eles tecnicamente estariam de férias, os jogadores. E aqui eles jogam num calor que até tem mais calor aqui no Brasil, nos estaduais, por exemplo, mas eles lá jogam agora no calor, uma competição de altíssimo nível. Acho que é algo sem condições e que, inclusive, tem que dar um jeito de rever pra Copa do ano que vem, fazer alguma coisa. Bom, e a gente chega também no último tópico que eu separei aqui, que é um tópico nem tão importante, que é o desinteresse de alguns times. A gente viu o Borussia Dortmund como instituição querendo usar o Mundial para expandir a marca, e a notícia que saiu, tá? Eu tô tirando da minha cabeça, mas não conseguindo porque os jogadores não se interessavam, porque os jogadores, só por causa do calor, não ficavam no banco de reservas e iam pro vestiário, sabe? Então acaba que tivemos alguns clubes desinteressados um pouco na competição, mas isso foi muito reduzido por conta lá do pagamento gigantesco que a gente já comentou. Então o que eu acredito? Eu acredito que o principal problema dessa Copa do Mundo tenha sido a escolha da sede como os Estados Unidos, que tinha que ser um país que respira o futebol como Espanha, Argentina, Brasil. E eu acho que essa próxima Copa do Mundo vai ser assim para validar essa competição lá em 2029. E por isso, se a Espanha realmente entrar na briga, eu acho que vai pra lá, por causa que a Copa de 30 vai ser na Espanha. Mas se a Espanha não entrar na briga, o Brasil já está. E eu imagino que a Copa venha aqui pro Brasil, porque tem que ser dessa vez em um país que respire o futebol, pra gente finalmente poder ter uma validação dessa competição, com estádios lotados não importando o jogo. Bom, eu acho que você, se assistiu até aqui, deve ter gostado. E se gostou, com certeza, pode deixar o like no vídeo, porque ajuda muito o meu trabalho. Comenta aí se você concorda com algum ponto, com os pontos que eu citei, se discorda de algum, o que você acha que eu esqueci de adicionar. Se inscreve no canal para acompanhar tudo ainda, um pouquinho de que eu vou comentar sobre o Mundial, mas claro, tudo sobre o futebol brasileiro, europeu e mundial. Muito obrigado por assistir, valeu e tchau!